do Aguirre naquele momento. Não existe. Aquele é surreal. Aquele é surreal. E agora o São Paulo tá correndo um risco, cara. E isso que eu ia te perguntar. Falando um pouquinho, eu elegi uma pergunta que eu acho mais... Duas perguntas que eu acho que é legal você responder antes da gente ir pro último quadro. E aí as perguntas finais, tá? A entrevista, aliás, uma entrevista que eu acho decisiva do Muricy, que ele fez pra você e pro Tirone no canal de vocês. Aliás, quem não viu, veja. É impressionante como o Arnaldo e o Tirone conseguiram arrancar raspas bem contundentes do Muricy. Eu até coloquei no canal a minha análise. Há um papo entre São Paulinos e São Paulinas de que aquilo foi uma cobrança preventiva do Muricy e deu uma subida na temperatura em relação ao Carpini. Que o Muricy, de alguma maneira... o processo de fritura eu acho um exagero, tá? Mas que as aspas tão contundentes do Muricy e todo o contexto do Muricy ter feito questão que fosse o Carpini ter falado que o Muricy pode ser o Tele dele, etc e tal. A entrevista que o Muricy deu pra vocês, você acha que foi pode de alguma maneira ter desestabilizado o Carpini ou pode desestabilizar diante de tantas declarações firmes do Muricy? Pois é, eu acho que ele já estava desestabilizado antes da entrevista do Muricy, pelo que tinha acontecido nos 3 jogos anteriores. Agora... É ótimo que você tenha falado sobre a entrevista, porque assim, muita gente, inclusive seguidores nossos, não entende muito o papel do jornalista quando ele chama alguém para entrevistar. Por exemplo, você está me entrevistando, certo? Ou conversando comigo. É a mesma coisa que a gente adota no canal. Se você chegar aqui, você não gosta de mim, eu tenho várias críticas, começa a me pressionar, coloca na parede, eu não vou falar o que você quer, pelo contrário. Então, uma das missões numa entrevista é você deixar o cara confortável a tal ponto que o cara fale mais do que ele está esperando falar. E acabou acontecendo isso. O Muricy tem um conforto pra gente e tal. E eu achei curioso, porque depois do título da Supercopa, o Muricy deu algumas entrevistas. Mas, sobretudo, Casares apareceu demais... Belmonte apareceu, Carpini apareceu, foi no Boleiragem, o Muricy estava meio... E aí, eu já tinha... E o Muricy não diz não para as minhas solicitações. Aliás, ele não é um cara, não para mim só, para caras que ele conhece há algum tempo, independe da vontade da comunicação do São Paulo. Ele fala, eu topo. Eu falei, é a primeira semana sem jogo, né, essa do Carpini, e não tinha nada a ver com o Rames, o meu pedido de entrevista. Foi no mesmo dia, né? Foi uma coincidência. Exatamente, foi uma coincidência. Porque aquilo que eu estava vendo no campo estava me chamando a atenção. Um pouco da indecisão, as coisas durante o jogo do Carpini, uma certa insegurança. E achava que a melhor pessoa para falar sobre isso não era o Casares, não era o Belmonte, não era o Rui Costa, era o Muricy, que tinha pensado no Carpini, né? E aí aconteceu a coisa do Rames, a gente começou pelo Rames, mas logo a entrevista foi rumando para o campo. Para o Rames... ter um espaço ali, né? Garantir ter um espaço de alguma forma. É isso que eu acho que ele... É obrigação do treinador encontrar um espaço, acomodar, e tem 3 sistemas de cabeça que eu posso citar. Assim, o primeiro que ele cita, o Carpini é o mesmo do que o Carpini colocou no campinho do Boleiragem. Sim. Então não tem nenhuma novidade naquilo. 3 zagueiros isso é uma outra alternativa, que o Carpini não falou. Mas aquilo, o Carpini, talvez imaginando que não precisasse lidar com isso na prática. É isso. Que o Rames estava fora. Estava fora, descartado. Não estava fora textualmente como foi depois, mas era pós Belo Horizonte, quando ele não foi. E, cara, a perspectiva dele ser aproveitado era 0. Aí o Carpini, não, eu jogaria desse jeito. Então quem se expôs primeiro foi o Carpini no Boleiragem. Eu acho que a entrevista do Muricy... ela foi, talvez, como ele sempre é, mais franca, como eu estou sendo, e diferente da entrevista do Muricy sobre o Dorival, ou sobre o Rogério, ou sobre o Crespo. Porque o Carpini é um técnico diferente desses caras. O Carpini não tem o lastro do Crespo como jogador e como figura, não tem o lastro do Rogério como jogador e como figura, não tem o lastro do Dorival como jogador e como figura. O Carpini é um técnico iniciando e que não vai ter, se ele supunha essa ideia, voo solo no São Paulo, porque ele não tem ainda capacidade de ter esse voo solo. Aí você pode lembrar do Jardim, do Baresi, do Doriva. Então essa coisa é um técnico que ainda não viveu essas experiências. Sim. Né? E eu não estou criticando,
Mas falando que sozinho ele não vai triunfar. Mas o Muricy, quando o Muricy faz questão que seja um técnico brasileiro, né? E tenha sido um dos maiores entusiastas da vinda do Carpini, não se esperava um papel do Muricy protegê-lo, de alguma maneira, do tipo, ó, paciência, turma, eu tô aqui com ele, eu aposto nele, de alguma maneira, não tem um papel, não se esperava uma coisa mais... não paternalista, mas protetora do Muricy nesse sentido, do que essa coisa, meu chapa, você é jovem, você vai ter que botar a resposta, vai ter que arranjar um espaço pro Rames. Nesse sentido, o que você acha? Então é aí que tá, né? Eu acho que o Carpini, para ter falado aquela frase na chegada, espero que o Muricy seja o meu Telê, ele deveria conversar com quem viveu aquela época. Você acha que o Telê protegia o Muricy alguma vez na vida? Alguma frase? Algum ato? Nunca. Nunca. O Telê, e eu convivi muito com os dois. Eu tenho até material para livro do Telê. O Telê, antes, teve como auxiliar o Oscar, não deu certo pela personalidade forte do Telê. Márcio Araújo. O Márcio Araújo não deu certo pela personalidade forte do Telê. E o Muricy, ele foi... o Telê era uma personalidade muito forte. O Muricy teve que engolir 1000 sapos. Ele substituiu o Telê em férias. Quando tava com o jeito dele, o Telê voltava e assinava. Mas o Muricy foi esperto o suficiente ao perceber o seguinte: eu tenho que captar as coisas desse monstro do futebol sem querer ser autoral nesse momento, sem querer ser... E foi assim que foi a vida. Depois o Telê adoeceu. Sim. E também não foi uma coisa automática, né, a história. O Muricy entra no lugar do Telê, depois não vai bem, vem o Parreira. Ele vem para o lugar do Parreira, cai de novo, aí só vai voltar depois. 2006. Então eu acho que assim, o que é o respaldo? Eu acho que a entrevista deu a dica para o Carpini é o seguinte: antes de ir no boleiragem, eu tenho que consultar? Não consultar. Compartilhar as coisas que eu tô vivendo, que eu tô enxergando nesse time de futebol. E é curioso, porque o Muricy sempre abriu mão, e ele fala da cláusula, né, de ter ingerência no campo. Embora com o Visória naquele Flamengo e São Paulo, o Visória falou de 3 zagueiros, a estreia do Wellington em 2021. É curioso, porque o Muricy sempre assumiu publicamente de que, assim, dentro de campo é com o treinador, etc e tal. Aparentemente, diante do contexto do Carpini ser um cara com menos lastro, talvez o Muricy queira... Ou espere, eu acho, né, que tem uma coisa que ele falou na live que ficou em segundo plano, mas que pra mim delimita bem até onde é a área de atuação dele. E acho que ele tem razão. Ele fala, eu não entro no vestiário. Sim. Eu não dou a palestra, eu não participo da palestra, eu não estou na beira do campo. Então, assim, a função dele, eu acho que é... Por exemplo, hoje, segunda-feira, Rames vai ser inscrito, está sendo inscrito. O que aconteceu no Brinco de Ouro, o Carpini deve satisfação ao Muricy. Sem dúvida. Por que você mexeu no intervalo daquele jeito? Por que você morreu com outra substituição? Isso tudo não é simplesmente uma cobrança, é compartilhar o que foi feito no jogo. Porque a partir do momento... Digamos que o Muricy tenha, depois da entrevista e conversando com o Carpini, sei lá, tenha tido influência na escalação do Brinco de Ouro. Com o Michel Araújo com o tripé... E os 2 pontas e o Caleri. Digamos. Começou o jogo. Aí o Carpini, cara. Quem decidiu sem trocar dúvida os dois no tirar intervalo? O Eric, sim. Foi o Carpini. Quem resolveu colocar o Lucas, o Rato, o Luciano, é o Carpini. Então, aí depois acabou o jogo, eu acho que tem que ter essa conversa. É quase uma prestação de conta, né? Exatamente. Na hierarquia da parada. Exatamente. Né? Sim. Rapaziada, eu não vou